Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E a lição de hoje é a lição de número 5, Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Hoje nós estaremos abordando sobre a ótica cristã, a pena de morte ou a pena capital, como nós temos nos nossos dias, que é o poder delegado ao Estado de tirar a vida de alguém. Outro assunto que queremos abordar é a eutanásia, que é o desligamento dos equipamentos ou acelerar o processo de morte de alguém que está ligado a equipamentos. Nós falaremos desses dois assuntos nesta lição de hoje e desde já eu conto com a sua oração, com o seu apoio, que você se inscreva no canal para ser notificado pelo YouTube. Outro sim, que você nos ajude a compartilhar esse material. Compartilhe com os seus contatos, com os seus irmãos, com os seus vizinhos, familiares, para que a palavra de Deus ela seja promovida e não a minha pessoa. Eu agradeço a oração e a intercessão dos irmãos pela minha vida. Vamos então ao momento de introdução da nossa lição. Viver em sociedade exige de cada membro a observância de regras, quando a existência da coletividade é colocada em risco em função de um indivíduo que vive à margem da lei, cabe ao Estado aplicar a pena capital ao mesmo, visando a preservação da coletividade. A eutanásia é uma forma de assassinato mais disfarçada que aquele que mata com fuzil. Meu querido, nós observamos que toda sociedade ela possui regras, normas, leis. Quando a vida de uma sociedade, da coletividade, está em risco por causa de um indivíduo que decide viver à margem da lei, sem observar a lei, a existência dele se torna um perigo para a vida em sociedade, compete ao Estado, em casos mais extremos, aplicar a pena capital, que é a pena de morte. Isso com o objetivo de preservar a sociedade, dar a devida retribuição e pena ao infrator e o efeito também pedagógico. Aí a eutanásia. O que dizer da eutanásia? A eutanásia, no meu ponto de vista, ela é uma forma de assassinato disfarçado. A diferença daquele que mata com fuzil e aquele que o faz por intermédio da eutanásia são formas diferentes, mas é assassinato do mesmo jeito. Amém? Vamos então prosseguir na nossa lição. Tópico de número 1. A pena de morte nas Escrituras. Nesse primeiro tópico, nós iremos falar da pena de morte na Bíblia. O que a Bíblia fala acerca disso? Nós vivemos na era dos direitos humanos e a Bíblia ela aborda esse assunto sobre a pena de morte. Vamos analisar então o que a palavra de Deus nos ensina acerca desta pena de morte. Vamos lá, subtópico de número 1. No Antigo Testamento,
Deus estabeleceu regras, leis e mandamentos para o povo que escolhera, tendo em vista educar e estabelecer limites nas relações sociais. Em alguns casos específicos, a não observância da lei implicaria em pena de morte. Tal penalidade tinha como objetivo a punição e retribuição para o infrator. Para a sociedade, o efeito era pedagógico, ensinando a todos que não vale a pena viver indiferentes às leis de Deus. No Antigo Testamento, Deus chama para si um povo, o povo de Israel. Mas esse povo não veio, um povo santo, transformado, lavado no sangue de Jesus. Esse povo Deus chamou para um propósito. E ali tinham pessoas que tinham inclinações muito grandes para fazer coisas más. Então Deus estabelece regras, leis, estatutos e mandamentos. Previamente, a lei já afirmava que alguém que fosse pego em adultério seria apedrejado. Alguém que tirasse a vida do seu semelhante com a intenção de matar também seria apedrejado. Então nós vamos ver que Deus estabeleceu a pena de morte no meio do povo dele, o povo que ele escolheu. Porque mesmo esse povo que ele chamou, que era descendente de Abraão, que atravessou o deserto, viu as maravilhas e entrou na terra de Canaã, e aqueles que peregrinaram pelo deserto, eles precisavam de uma experiência de transformação, eles precisavam de regras para estabelecer o convívio em sociedade, porque senão um acabaria matando o outro, mesmo sendo o povo eleito. Então, em alguns casos específicos, extremos, era estabelecida a morte. E qual o propósito de Deus estabelecer a pena de morte no Antigo Testamento? Primeiro, tinha como objetivo a punição, punir um infrator. Segundo, a retribuição, que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E isto é no Antigo e no Novo Testamento. Então, a pessoa era punida e tinha a retribuição dos seus atos. Outra questão, outro propósito de Deus, para na sociedade surtir um efeito pedagógico. Por quê? Alguém que testemunhava o assassinato, a morte, a pena de morte para alguém que andou na ilegalidade e desobedeceu às normas, estatutos e a lei, ele pensaria duas vezes antes de seguir o mesmo caminho, porque ele saberia que o destino dele seria o mesmo. Então, estes eram os propósitos estabelecidos por Deus. Assim, a sociedade viveria em harmonia, porque o mau exemplo seria arrancado do meio do povo de Israel. Amém? E nós vamos prosseguir no nosso estudo para falarmos mais acerca desse assunto. Vamos lá, próximo momento da nossa lição. Eu quero deixar um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo, ele está se referindo aqui a um rapaz lá na igreja de Corintos que tinha um caso com a mulher do pai dele. Veja só, se o adultério em si, a promiscuidade sexual, moral, já é uma vergonha em si, imagina o cara, a pessoa então, tendo um caso com a mulher do pai dele. Ele fez o pai dele ser corno. E ele estava dentro da igreja.
E o mais impressionante é que ninguém tratava o assunto desse rapaz. E Paulo usa uma metáfora falando do fermento e a massa. Que a massa ela pode ser bem grande, mas para fazer ela levedar, ela inchar e crescer, é só colocar um pouquinho de fermento. E Paulo usa essa metáfora que aquele fermento, que era o pecado daquele rapaz, iria proliferar, iria alcançar a toda a membresia da igreja. Então aquele assunto precisava de ser tratado, porque ele estava vivendo fora do padrão estabelecido por Deus. E se o pecado na igreja ele não é tratado, é permitido a promiscuidade, a sexualidade fora do casamento ou preferências sexuais diferentes daquele estabelecido pela natureza e por Deus. Se estas situações e esses pecados não são tratados, vai contaminar todo o rebanho. É semelhante você ter um tomate estragado e colocá-lo numa caixa com tomates bons. O que vai acontecer? O tomate bom não vai fazer o tomate ruim ficar bom de novo. Mas o tomate estragado, ele vai contaminar toda a caixa de tomate. Então, no Antigo Testamento, Deus ele tinha como objetivo arrancar esse fermento que faria toda a massa levedar, colocaria toda a sociedade em risco, como nós vemos, por exemplo, o período dos juízes, onde cada um fazia aquilo que achava que era certo. Então Deus estabeleceu a pena de morte para que a sociedade não se corrompesse e surtisse nela um efeito pedagógico. Não vale a pena viver na ilegalidade. Tem que viver segundo o padrão estabelecido por Deus. E eu quero prosseguir deixando para os irmãos mais um texto da palavra de Deus para fundamentar aqui a razão da pena de morte no Antigo Testamento estabelecido por Deus. Vamos lá? Encontra-se no livro de Josué, capítulo 7, versos 24 ao 25. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejaram com pedras e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. Meu querido, esse episódio aí é aquele episódio que Acã, entrando na cidade de Jericó, ele viu algumas barras de ouros, prata, ele viu algumas coisas preciosas e ele escondeu aquilo. E Deus havia determinado que não pegassem nada, nem ovelha, gado, animal, prata, ouro, tudo ali era amaldiçoado, consagrado a ídolos. Então já havia uma determinação. Acã vai e pega, esconde isso na sua tenda. E ali, o que me chama a atenção é que a mulher de Acã sabia dessa situação. Ela viu quando o marido chegou com um monte de tesouro, com riquezas, e a família agora falou: olha, resolvi o nosso problema, nós agora estamos ricos e abastados. Nós vamos ter uma vida muito boa quando chegarmos na terra prometida. O problema é que quando Israel foi travar uma batalha contra a cidade de Ai, morreram aproximadamente 32 homens. Israel foi derrotado diante da guerra por causa do pecado de Acã. E Josué faz um propósito com Deus e Deus fala com ele qual era a razão do pecado, porque Israel havia pecado contra Deus. Deus não falou Acã, mas ele fala Israel. Então Josué ele vai e lança a sorte até que cai em Acã.
quando descobre que Acã havia descoberto que ele confessa o pecado dele, tudo que ele tinha, as mulheres, a mulher, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a sua tenda, tudo, nada ficou para trás para ficar para nenhum parente, porque tudo estava debaixo de maldição. E o que eles fazem? Apedrejam Acã, matam ele, sua família, todos, porque todos estavam debaixo da maldição. Alguém pode falar, mas foi dura essa decisão de Deus. Mas observa uma coisa, Acã, ele contribuiu diretamente para a morte de 32 homens. Ele contribuiu diretamente para que houvesse o luto de 32 mães, 32 pais, filhos que ficaram órfãos, e ele sabia que ele era a razão daquela desgraça, daquela tragédia. Então, muitos morreram por causa do pecado de Acã. Então, Deus, ele resolveu cortar o mal pela raiz. E como dissemos, é o efeito de retribuição que plantou o colhe, é o efeito pedagógico, porque todos que testemunharam aquele episódio tiveram temor de Deus e não viriam cometer o mesmo erro e o mesmo equívoco que Acã havia cometido. Então, a pena de morte no Antigo Testamento, ela tinha como objetivo estabelecer um padrão de conduta para que a sociedade não se corrompesse por completo. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o método de Deus é corta o mal pela raiz. Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 2. No Novo Testamento, o casal Ananias e Safira experimentaram no Novo Testamento o rigor do juízo de Deus. No tempo da graça, Deus continua o mesmo. Não se deve usar o amor de Deus como se o mesmo fosse um amuleto contra o pecado. O amor de Deus não é leviano, licencioso ou imoral. Uma das facetas do amor de Deus é justiça absoluta. Observa, o casal Ananias e Safiras, lá no Novo Testamento, eles experimentaram a morte. Ali não era a pena de morte imposta pelas autoridades. Ali foi uma pena de morte, uma justiça absoluta de Deus em relação a esse casal, Ananias e Safira, que usaram de mentira e engano, e aquela prática deles contaminaria toda a igreja. Observa que esse casal experimentou no tempo da graça o que Deus operava no tempo da lei. Então, o que eu compreendo disso aí, que Deus ele continua o mesmo. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus mata. Talvez não diretamente pela pena capital, mas a morte espiritual e a morte também física. E nós vamos analisar aqui pessoas que morrem fora da vontade de Deus, mas dentro da vontade permissiva de Deus. O que acontece? Nós não devemos usar o amor de Deus como se o amor de Deus fosse um amuleto contra o pecado ou para justificar o pecado. Pode tudo, porque Deus é amor. Posso viver numa vida de luxúria, numa vida de lascívia, numa vida de adultério, numa vida de mentira, numa vida de difamação, de calúnia. Eu posso ser crente na igreja e fora da igreja ser outra pessoa, porque no final Deus é amor. Meu querido, muitas pessoas usam o amor de Deus para justificar uma vida vergonhosa, uma vida imoral. Quando o pastor, a irmã do ciclo de oração, o professor da escola dominical vai chamar-lhe a atenção, ele fala que Deus é amor, mas estão usando o amor de Deus como se fosse um amuleto para poder legitimar viver uma vida de pecado. O amor de Deus, ele é
justiça, ele não é leviano, licencioso e nem imoral. É por isso que Deus matava no Antigo Testamento, estabeleceu leis para o povo de Israel e não para o povo pagão. E muitos em Israel morreram. Uma única noite Deus matou mais de 23 mil homens em Israel. Nós vamos ver que Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus ele é amor, mas também ele é justiça absoluta. Não usa o amor de Deus para justificar uma vida de pecado, porque Deus continua matando. Vamos prosseguir então na nossa lição? Eu destaco aqui o seguinte: quando os juízes são imorais, a mulher adúltera estava passível de morte segundo a lei mosaica. Isso só não ocorreu porque os acusadores não foram motivados por senso de justiça ou zelo de Deus. A lei exigia 2 testemunhas de acusação e mais a presença do adúltero. Jesus percebeu que aquele julgamento era tendencioso e os acusadores estavam desqualificados. Alguém pode pegar o exemplo daquela mulher que foi pega em adultério. Não, Jesus perdoou a mulher que foi pega em adultério. Eu quero convidar você a analisar alguns pontos desta passagem bíblica. Primeiro, segundo a lei de Moisés, aquela mulher, ela deveria de fato ser apedrejada. Ela deveria ser morta, segundo a lei de Moisés. E a lei de Moisés foi a lei dada por Deus. Mas quando a gente fala a lei mosaica, a lei de Moisés, é porque consta lá no livro de Moisés. Por que não ocorreu? Porque Jesus anulou a lei do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento pode pecar, pode adulterar, e Jesus vem e perdoa o seu pecado, e você pode novamente pecar? Observa, ela não morreu porque os acusadores daquela mulher, eles não estavam motivados por um senso de justiça ou zelo de Deus. A morte daquela mulher no Antigo Testamento, e mesmo nos tempos de Jesus, porque a nação vivia sobre a lei de Moisés ainda, a lei mosaica, a mulher seria apedrejada. Mas o problema é que os acusadores não foram motivados por justiça ou zelo de Deus. Eles estavam ali armando uma cilada, uma verdadeira arapuca para Jesus. Outra questão que estava equivocada naquele julgamento. A lei exigia 2 testemunhas de acusação. Ninguém daquela multidão se apresentou. Eu vi o ato sexual. Eu vi ela lá nos braços de outro. Não apresentou testemunha de acusação. Outro sim, aquele julgamento precisava também trazer o adúltero. Cadê o homem que adulterou com ela? Como é que comete um adultério sozinho? Então, o homem teria que ser apresentado. Então, Jesus percebeu que aquele julgamento ele era tendencioso, porque não cumpria as exigências da lei de Moisés. E os acusadores, os juízes que queriam sentenciar aquela mulher, eles estavam desqualificados moralmente. Jesus virou aquele que não tiver nenhum pecado, atira então a primeira pedra. Então, naquele momento, todos perceberam que eles tinham pecado, que eles estavam falhos e que eles não tinham moral para sentenciar aquela mulher. E Jesus vira para aquela mulher e fala: cadê teus acusadores? Nenhum deles estão aqui, não, todos saíram. Olha, se eles não te condenaram, tampouco eu te condeno. Porque Jesus, irmão, vamos falar uma coisa, ele não era juiz, ele não era sacerdote, autoridade religiosa para tratar daquele assunto. Aquilo era tratado perante o sacerdote. Ele não era humanamente falando, ele enquanto homem. Ele não era a pessoa que decidiria aquela situação. Eles viviam também debaixo do Império Romano. Somente o Império Romano é que poderia aplicar a
pena capital. Então, se Jesus assim o fizesse, eles iriam entregar Jesus ao Império Romano, falando que ele não obedeceu à lei de Roma. Você entende a situação que Jesus esteve? Ele disse para ela, vai, não peque mais. Pode ser que você não tenha uma outra oportunidade como essa. Mas essa palavra de Jesus, esta mulher, em momento nenhum ele abona o pecado dela, ele a trata como vítima da situação. Ela cometeu erro, ela cometeu sim o adultério e o pecado. Ela não foi morta porque os acusadores, eles não estavam motivados pelo zelo de Deus e a justiça de Deus. Eles estavam motivados em armar um laço, uma arapuca para Jesus. Amém, meu querido? Mas não vá usar o amor de Deus para justificar a vida de pecado, não, meu querido. Aquela mulher, Jesus perdoou e disse, não vá, vai e não peques mais. E a Bíblia não fala mais da vida dela. Ela pode ter voltado para a vida de pecado ou pode ter abandonado aquela vida. Cada um faz a sua escolha. Eu prefiro ficar debaixo da graça, da misericórdia, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, do que decidir viver uma vida no pecado, aquele pecado premeditado. Você vai pecar e depois na noite você vai na igreja pedir perdão, vai confessar ali o pastor que você errou e depois você é perdoado, fica fora da comunhão e aquilo vira uma prática, vira uma rotina. Um homem que troca de mulher, vários casamentos, aquelas pessoas que estão tendo vários parceiros sexuais e por aí nós poderíamos falar inúmeras coisas, irmão. O amor de Deus, ele não é amuleto contra pecado, não. No Novo Testamento, Deus continua matando, tanto espiritualmente como fisicamente. Amém, meu amado? Vamos prosseguir, então, na nossa lição. Eu destaco aqui um fato histórico relacionado à pena de morte no Novo Testamento. O Império Romano foi usado por Deus para estabelecer a ordem na sociedade da sua época. Os piratas dos mares foram exterminados. Assaltantes à beira das estradas eram executados. A certeza da morte fez com que muitos abandonassem a criminalidade, ou, do contrário, poderiam perder a própria vida. Meu amado, o Império Romano, ele estabeleceu a ordem no mundo da sua época. Observa que Jesus veio na plenitude dos tempos. Os romanos, quando chegaram em Jerusalém, segundo a história, havia muitos crimes, assalto, homicídio, estupro, violência. Isso em Jerusalém, o povo de Deus. O Império Romano chegou, decretou tolerância zero. Alguém que era pego no delito, no roubo, no assassinato, no homicídio, alguém que era pego fazendo algo contra a lei, ele era executado. Não levava a juízo, não, matava na hora. O Império Romano, ele exterminou os piratas dos mares. As navegações eram perigosas. Então, o Império Romano exterminou os piratas. As estradas, as viagens também eram perigosas pelas estradas por causa dos assaltantes. E o que os romanos fizeram? Executaram, exterminaram as pessoas que viviam na margem da criminalidade. Então, no Novo Testamento, a Bíblia, ela não vai normatizar isso aí, e nem nós cristãos vamos levantar a bandeira da pena da morte, de morte, mas que o Império Romano, ele resolveu o problema da impunidade, dos roubos, assalto, violência em Jerusalém, resolveu, exterminou os piratas dos mares, exterminou os assaltantes de beira de estrada, e aqui é tanto que Deus usou o Império Romano para proteger Paulo, porque Paulo foi escoltado por muitos soldados romanos. E quando Jesus veio,
eles não mataram a Jesus a princípio porque eles estavam debaixo do poder do Império Romano, que tinham regras muito claras, porque se não fosse assim, eles já teriam matado Jesus antes. Então, o Império Romano, ele foi usado por Deus para estabelecer a ordem na sociedade da sua época. Tópico de número 2. Eutanásia, conceito e implicações. Nesse tópico, nós falaremos sobre a eutanásia. O que é a eutanásia? Qual é o conceito? Quais as implicações morais, ética, sobre a ótica cristã? Vamos lá, então, prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 1. Conceito de eutanásia. Consiste em apressar o processo de morte de alguém que se encontra no estágio terminal ligado às máquinas ou com dores insuportáveis sem a possibilidade de cura. A intervenção pode se dar com desligamento dos aparelhos ou com o uso de medicação. O que é eutanásia? A eutanásia é acelerar o processo de morte da pessoa. É aquela pessoa que está no estado de coma vegetativo ligado a aparelhos, e quando esses aparelhos forem desligados, a vida cessa. Então, a eutanásia seria desligar esses aparelhos que estão prolongando ou adiando a vida desta pessoa. E isto se dá com o desligamento do aparelho ou então com a intervenção de medicamento que introduz na veia do paciente para que ele possa, como diz alguns, descansar em paz. Há pessoas que estão no estado terminal, só sentindo muitas dores, tristeza, sofrimento, e traz muito pesar para a família. Então, isso se chama eutanásia. É acelerar o processo de morte da pessoa. E alguns poeticamente falam para a pessoa descansar, partir em paz. Mas nós vamos analisar a eutanásia sobre a ótica cristã. Eu já disse lá no momento do nosso vídeo, na introdução, que a eutanásia ela é um assassinato igual aquele que o faz com o fuzil. Tanto que tira a vida de um com fuzil, ou através da eutanásia, é assassinato do mesmo jeito. Só muda a forma de matar, mas é assassinato. Fere um mandamento bíblico que é não matarás. Então, só que a eutanásia é uma forma mais poética, mais elaborada, mais disfarçada de matar, mas é assassinato do mesmo jeito. Vamos então a um outro momento da nossa lição. Subtópico de número 2. As implicações da eutanásia. Ainda que seja aprovado pelo Congresso, tal prática sempre será um crime sobre a ótica cristã. Há todo o interesse econômico por parte das operadoras de plano de saúde e do próprio governo em descartar pessoas que se encontram impossibilitadas de produzir, as quais geram altas despesas para os cofres públicos. É isto que você precisa ter em mente. Que a eutanásia parece uma coisa assim, dar ao outro o direito de morrer, cessar o sofrimento. Mas nós precisamos que tramita no Congresso a aprovação da lei da eutanásia.
Se o médico, o enfermeiro, alguém desligar o equipamento, essa pessoa não será processada por homicídio, por assassinato. Vão legitimar o homicídio, o assassinato no Brasil. E o que é pior, no momento que a pessoa está mais fragilizada, às vezes em estado de coma. Quem na hora da dor, que quebra um braço, uma perna, que está agonizando, que não quer a morte. Mas soldados na guerra já perderam membros, achavam que ia morrer e estão vivos, mutilados, mas estão vivos, mas em dado momento queria a morte. Então, o que nós observamos? Que a eutanásia, por trás dela, existe também todo um interesse econômico e mercadológico por parte das operadoras de plano de saúde. Você pensa o quê? Esses planos de saúde particular, que está lá a pessoa 20 dias, 30 dias, 60 dias, 2 anos, ligado a aparelhos com 10, 12 profissionais, isso gera uma despesa tremenda até para o próprio governo. Então, para o governo e para essas operadoras de planos de saúde, não é interessante manter a vida desta pessoa. Primeiro, essa pessoa não produz. Ela se tornou um fardo para o governo, se tornou um fardo para o plano de saúde. E elas não produzem. Então, é interessante descartar essa pessoa. A verdade é essa, a eutanásia é a legitimação do descarte do ser humano, que produziu, que construiu, trabalhou pelo desenvolvimento da nação, mas em dado momento se vê acometido de uma enfermidade que não tem cura por enquanto, ou em dado momento, ou ele está num estágio terminal ligado ao aparelho. Aí desliga os aparelhos. E eu quero te dizer uma coisa, que a eutanásia, ela ocorre no Brasil sim, não por aprovado no Congresso. Muitas pessoas que ficam em estado de coma, em UTI, CTI, que o quadro vai se agravando e depois procura, fulano faleceu. Já houve vários casos de enfermeiros que desligavam os aparelhos, de médico que introduziam medicação na veia para acelerar o processo da morte daquela pessoa. Por quê? Para dar a pessoa o descanso agora, para ela partir em paz. Partir em paz como? Tem pessoa que está no estado de coma ali, que nem aceitou Jesus, está desviado, está em pecado. Como é que ele vai partir em paz? Está sentenciando ao inferno. Então observa, nós temos aí casos de médicos e enfermeiros, já foi mostrado na mídia várias vezes, que um foi chamado anjo da morte. O caso de uma outra médica que também tinha essa prática, tinha provas e ela foi inocentada. Então a eutanásia, ela é um homicídio, ela é um assassinato aos olhos de Deus, meu amado. Não é algo com o qual nós podemos consentir, com o qual nós podemos concordar. Ela é assassinato igual, é diferente, talvez, daquele que mata com fuzil. A eutanásia mata apertando o botão que desliga o aparelho. A eutanásia é uma forma de matar introduzindo na veia do paciente uma medicação que vai acelerar o processo daquela pessoa. Assim, as pessoas se sentem o próprio Deus, com o poder de tirar a vida. E isso tem todo um interesse econômico. Olha o caso do ex-piloto Michael Schumacher, que está cometido de um estado grave de saúde, ligado por máquinas. A esposa de Schumacher é uma mulher que tem que ser valorizada, respeitada o quanto ela ama esse homem, porque os patrocinadores saíram e hoje a vida dele gasta-se mais de 20 milhões para mantê-lo ligado àqueles aparelhos. Então, até onde vale viver? Isso aí é Deus que decide, não somos nós. Então, a mulher do piloto Schumacher, ela continua acreditando no milagre. E o milagre pode ocorrer ou não.
Vamos prosseguir na nossa lição? Vamos agora para o tópico de número 3 da nossa lição, que é o último tópico. A vida humana pertence a Deus. Nós vamos falar que, entanto, na pena de morte e a eutanásia, todas as vidas pertencem a Deus. Mas nós vamos analisar aqui também alguns critérios estabelecidos por Deus quando o assunto é vida e morte. Vamos lá? Primeiro subtópico, a fonte originária da vida. A vida é uma dádiva de Deus. Ele é a fonte que mantém e sustenta todos os seres viventes. Tanto o justo quanto o injusto, o ateu e o crente, o grato e o ingrato, o profano e o santo, não têm a vida em si mesmos. Todos precisam de Deus. Alguns sabiamente já descobriram esta verdade. Outros só se darão conta desta verdade tarde demais. Deus, ele é a fonte originária da vida. Tanto aquele que teme a Deus como o que não teme a Deus, ele tem a vida em Deus, porque Deus é o que sustenta a vida. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso. Tanto aquele que é justo como injusto, aquele que é ateu ou aquele que é crente, aquele que é grato e aquele que é injusto, aquele que é santo e aquele que é puro, ambos, nenhum tem vida em si mesmo. Ninguém pode viver a eternidade, ninguém pode prolongar a sua existência por mais que queiram. Alguns estão congelados aí em cilindros, acreditando que em dado momento vai surgir uma cura para restaurar o corpo. Sempre foi o desejo do homem de viver, mas a vida, ela pertence a Deus. Deus determina quem nasce e quem morre. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. Todos pertencem a Deus, não tem vida em si mesmo. Alguns falam, eu não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém, a minha vida é minha. Não, a sua vida não é sua, a sua vida pertence a Deus. E você terá que apresentar diante dele um dia para prestar conta de tudo que você fez nesta vida, das suas escolhas. O que é a questão? Alguns sabiamente já reconhecem, descobrir esta verdade e se rendem a esta verdade e se rendem a Deus e vivem na total dependência de Deus. Já outros que são arrogantes, soberbos, prepotentes, só descobrirão esta verdade tarde demais, quando cruzarem a linha da eternidade, que vão descobrir que por mais fortes, saudáveis, protegidos, com todo o dinheiro que eles possuíam, eles também passarão pela morte. Alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Subtópico de número 2. O caráter sagrado da vida. A palavra de Deus registra momentos em que várias pessoas desejaram a morte em face dos momentos difíceis que enfrentaram. É o caso do profeta Elias, que pediu a própria morte. Desejar ou pensar na própria morte em dado momento é algo compreensível. Uma coisa é desejar a morte, outra, bem diferente, é buscá-la com as próprias mãos. Elias, em dado momento da sua vida, quando Jezabel diz que iria matá-lo, a Bíblia fala que ele foge, ele fugiu da morte, ele fugiu do perigo. Ele enfrentou 850 profetas, mas diante das palavras de Jezabel, ele temeu e fugiu da morte. Porém,
Lá no deserto, no meio do sol escaldante, faltando comida, faltando água, ele sozinho no momento de angústia, de solidão, a tristeza invadiu a sua alma e o desespero tomou conta do seu ser. E ele disse que não queria mais viver. Ele pediu a morte para ele. Observa, ele foge de Jezabel, fugindo agora da própria morte. Mas agora ele estava pedindo a própria morte. O que é isso? Há momentos, amados, que nós lutamos contra a morte. Há momentos que nós travamos batalha, enfrentamos um exército, enfrentamos o mundo por aquilo que nós acreditamos. Mas há momentos que nós estamos fragilizados. Há momentos que nós estamos vivendo um momento de solidão, de angústia, de depressão, de tristeza, de amargura, de dissabor, de inúmeras frustrações. Há momentos que a gente se sente só, isolado, abandonado, esquecido. Há momentos que a gente sofre pelas dores, pelas doenças, pelas enfermidades. Há momentos que a gente quer morrer. Quem nunca passou por isso? Quem nunca desejou a própria morte? Quem nunca desejou morrer? Eu já desejei a morte. Eu já pedi a Deus para me tirar. Eu lembro numa ocasião que eu estava enfrentando um problema muito terrível, que eu não quero entrar em detalhes com os irmãos, é muito complexo. Eu estava na minha cama, numa madrugada, com o dia quase amanhecendo, e eu falei com Deus, eu não quero mais viver. Se eu for viver dessa forma, dessa maneira, o Senhor pode me tirar a vida, porque eu não quero mais viver. Me recolhe, me tire a vida. E houve um silêncio dentro do meu quarto, porque Deus estava ali no meu quarto naquela hora. Eu senti a presença dele, mas Deus ficou em silêncio. Ele não falou nada, mas ele estava ali. Senti como que ele estivesse olhando para mim naquele momento. E no momento o silêncio foi rompido. Ouvi um cântico angelical, uma voz cantando, um hino ao Cordeiro. Eu não sei que hino é esse. Eu não sei que voz é aquela, mas era uma voz angelical. Ele cantou um hino tão lindo, tão maravilhoso, um hino tão cheio de vida, um hino tão cheio de vigor, que aquilo foi entrando pelas minhas veias no meu corpo, como que tirando o desejo de morte, injetando vida dentro de mim. Aquele hino era tão poderoso, aquela voz angelical era tão poderosa, adorando o Cordeiro e cantando para o Cordeiro, que a minha alma ela foi renovada, foi inchando, foi crescendo, a minha alma foi mudando e aquele sentimento, aquele desejo de morte foi saindo e dentro do meu coração eu comecei a glorificar a Deus, lágrimas derramavam diante dos meus olhos. E Deus continuava lá. E no meu coração eu dizia, eu não quero mais morrer. Eu quero continuar, porque a minha vida só tem razão de ser se eu puder usá-la para servir o Cordeiro de Deus. Amado, há um momento que nós desejamos. Deus ele não te censura por causa disso. O profeta Elias parecia estar em contradição. Uma hora ele foge da morte, não quer morrer. Outra hora ele está buscando a própria morte. Nós somos inconstantes. A Bíblia fala, Salmo 103, lembra-te que somos pó. Deus sabe que nós somos frágeis, irmão. Uma coisa é você desejar a morte ou pensar na morte. Outra coisa é você buscar a morte com as próprias mãos. A vida é um dom sagrado de Deus. Eu não tenho o direito de tirar a minha vida. E nós iremos abordar essa questão do suicídio em uma outra lição, mas não hoje. Uma outra palavra que eu quero deixar para você que tem um parente enfermo, uma avó, um avô, uma mãe, um familiar em estado terminal.
Eu estive na casa de uma serva de Deus uma vez, ela teve uma perna amputada, está com 87 anos de idade, assentada numa cadeira, não vai mais na igreja. E eu gosto muito dela, visito de vez em quando. Eu percebi uma tristeza no coração dela e Deus me mostrou o coração dela. Eu virei para aquela irmã e disse: irmã, a senhora sabe por que Deus permitiu a senhora perder esta perna e a senhora viver essa situação? A questão não é você, irmã. A questão é a sua família. É a oportunidade que Deus deu para a sua família cuidar de você. É a oportunidade que Deus deu para a sua família ser abençoada. Honra pai e mãe para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. A sua família, ela precisa ter tesouro, trabalho diante de Deus. Deus não te levou ainda, irmã, é porque Deus está deixando que a sua família cuide de você com carinho, com estima, com zelo, porque eles estão fazendo para Deus e Deus está notando tudo o que eles estão fazendo. Meu amado, se você tiver um familiar na sua casa, um pai e uma mãe, faça tudo o que estiver ao seu alcance, porque Deus está te dando a oportunidade de você ser abençoado. Deus poderia levar o seu pai, levar a sua mãe, levar esse familiar seu, mas Ele não levou ainda porque Ele está querendo abençoar você, para que você honre o seu pai, honre a sua mãe no momento do leito, da enfermidade, honre o seu marido, honre a sua esposa no momento da enfermidade, para que Ele possa te prosperar, porque vai subir para a memória de Deus o que você está fazendo. Colocar no asilo, dar medicação para morrer, para matar, é fácil, irmãos. O governo quer fazer isso, os planos de saúde querem fazer isso, aprovando a lei da eutanásia. Mas aqueles que servem a Deus precisam compreender que a enfermidade de um pai, de uma mãe, de um familiar, Deus muitas vezes prolonga-lhe os dias, é porque Ele quer abençoar a família. Cuide com carinho, faça o melhor. Isso também é fazer a obra de Deus. Amém? Encerramos aqui a nossa lição e eu agradeço a sua atenção e peço, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, meu amado. Vamos promover a palavra de Deus. Eu não estou pedindo para você me promover. Para a glória de Deus, eu falo com temor. O meu canal, ele não é monetizado, eu não ganho dinheiro do YouTube, Deus não me deixou monetizar esse canal, eu não ganho colocando os meus slides disponíveis. Há pessoas que não sabem, mas esse slide que eu usei aqui, ele está disponível para você baixar. Quando eu ponho meus vídeos lá nos comentários, o primeiro comentário que tem no meu vídeo, eu coloco ali o link, baixa esse slide, irmão, muda ele, altera, faz o que você quiser, que Deus te dê a direção e vai te dar muito mais autoridade. Eu estou dando aqui algumas pinceladas, mas o Espírito Santo vai fazer muito mais. Compartilhe esse material. Se você compreende que esta mensagem, ela é uma mensagem de Deus, que esse projeto Auxílio ao Mestre é um projeto que Deus colocou nos nossos corações, porque você faz parte desse projeto. Vamos compartilhar, vamos promover a palavra de Deus para que vidas sejam impactadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. E se inscreva no nosso canal. Assim, toda vez que eu postar o vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube e você vai ter acesso ao material. Vamos orar? Eterno Deus, te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, cobre-nos com Teu sangue. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Livra-nos, ó Pai, do homem mau, sanguinário, violento. Meu Deus, põe ordem nessa nação, onde a criminalidade está imperando. Põe um freio, meu Pai, nos homens maus, ó Pai. Meu Deus, aqueles que estão no leito dos hospitais, o Senhor pode curar. Aqueles que estão desenganados pelos médicos, o Senhor pode trazer saúde e vigor para eles. E a nós,
Dá-nos amor para cuidar dos nossos familiares nos momentos que eles estão acometidos de enfermidade terminal, onde o Senhor pode curar o câncer, o Senhor pode curar daquela doença que o médico desenganou, mas muitas vezes o Senhor não cura e permite a pessoa viver ainda um período de tempo. Mas eu entendo que esse período de tempo só tem como objetivo é abençoar aqueles que estão cuidando do servo do Senhor que está enfermo. Ensina-nos a compreender que o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos abençoados quando cuidamos dos nossos que precisam de cuidados especiais. Meu Deus, nós te louvamos, agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, semana que vem estaremos de volta para ministrar a próxima lição da escola dominical. Mas com um porém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a lição. Mas eu me alegro, porque eu tenho a certeza que você também não estará aí do outro lado, porque nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe você e a sua família e o seu familiar que precisa de cuidados especiais, no nome de Jesus. Fique na paz.